Como o Carlos Alberto já tem uma certa idade, ele não precisa, pela lei, dividir os bens em caso de separação. Então será que o Charles não foi duro demais? Porque se não era mais esposa, por que ele se importou com o tapinha do Fábio Júnior? Eu não tenho certeza, mas talvez pelo fato dele ser uma pessoa pública, o pessoal comenta, né? E aí, Charles, vai ficar por isso mesmo? Vai pagar pensão pra senhora lá ficar te envergonhando na TV? Ou tu é um broxa? Porque além de tudo, ele trabalha num programa de comédia e o pessoal ia fazer piada com esse negócio mais cedo ou mais tarde. E querendo ou não, o cara perde a moral quando acontece esse tipo de coisa. É como se o cara tivesse fazendo papel de bobo, o vovozinho que paga pensão pra ex-esposa viver a vida de dondoca. E segundo informações que eu vi, eles na época voltavam e separavam e talvez estava nesse período, e mesmo assim a guerreira achou que era um bom momento de realizar um dos maiores sonhos que ela tinha na vida dela. Se fosse minha mãe, eu acho que ia fazer a mesma coisa, viu, senhores? Ela também é fã do Fábio Júnior. Então o Charles Alberto devia ter um pouquinho de consideração também. O Fábio Júnior tá completamente murcho, igual o Carlos Alberto, e ele não fez na maldade. Talvez ele não sabia, e também quando viu a ex-esposa subindo lá no palco cheio de risadinha, só lembrando que tava tudo sendo filmado pra um programa de TV, ele quis fazer uma graça. Toma aí, minha filha, um tapa que vai arruinar com a sua vida financeira, porque dizem, não é certeza, mas parece que a ex-esposa do Charles, depois disso, atravessou sérios problemas financeiros, porque não tem nem cabimento ela virar CLT ou fazer qualquer outro tipo de trabalho, porque ela não fazia isso nem quando era mais jovem, e foi a partir do momento que o Charles cortou a pensão que paulatinamente também foi batendo o desespero. A ex-esposa do Charles tinha um padrão de vida simplesmente maravilhoso, né, senhores? Nunca precisou pegar um ônibus lotado pra ir trabalhar num serviço insuportável, e o baque é muito grande. Como assim que um dia a pessoa vive uma vida de dondoca, tudo do bom e do melhor, 2 filhos com o Charles Alberto, e depois do nada ele resolve dar uma de louco? Ela já deu algumas entrevistas aí falando que esse é o maior vazio, se arrependeu. Esse foi um dos tapas mais caros de todos os tempos. E o Charles Albert, depois disso? Ele tocou a vida dele, claro, sempre se relacionando com senhoras bem mais jovens, essa do tapinha do Fábio Júnior, apesar de já ser uma pessoa experiente, mas ela é 30 anos mais nova que o Charles, e quando ele se separou dela, ele arrumou outra mais nova ainda. Claro, nova se for comparar com o Charles, né? E além disso, essa esposa nova dele é médica. O miserável é um gênio, já tá pensando em tudo. Graças a Deus, o Charles Albert tem uma saúde de touro e ainda vai viver muito tempo, se Deus quiser. Mas se um dia precisar de alguma coisa, passar mal e não sei o que, lá tá a esposa dele, no pessoal e no profissional. Aí muita gente pode até se perguntar, mas e as obrigações íntimas? O Charles tá cumprindo ou mais ou menos? E não é da nossa conta, o Charles Albert já castigou quem ele tinha que castigar amorosamente, tem trocentos filhos por aí. E o que já foi conhecido como a fera enjaulada, várias esposas, filhos, divórcio, pensão e não sei o que, Charles Albert infelizmente murchou, senhores.